senhoras e senhores, torcedores e, bem, os odiadores também. Parem tudo o que vocês estão fazendo agora, sério. Se você acha que sabe o que rolou nas últimas 24 horas no futebol brasileiro, meu amigo, você é bem ingênuo. O que a imprensa tradicional está vendendo como contratações de peso é, na verdade, o início de uma guerra suja, visceral e, olha, multimilionária, que acabou de reescrever totalmente a hierarquia do poder aqui no Brasil. Hoje, dia 9 de janeiro de 2026, uma sexta-feira que ou vai para os livros de história ou para os inquéritos policiais do futuro, Belo Horizonte acordou diferente. Não é só sobre futebol, sabe? É sobre ego, é sobre vingança, é sobre um homem colocando quase R$500 milhão na mesa, só para dizer, eu mando aqui. Vocês viram as manchetes, as fotos no aeroporto, mas ninguém, absolutamente ninguém, teve a coragem de te contar o que foi dito naquela sala fechada, onde o destino de 2 gigantes foi selado. Porque o Flamengo, com toda essa grana toda, foi humilhado 2 vezes na mesma semana pelo mesmo rival. O que fez um jogador rejeitar o Rio de Janeiro para ficar na Toca da Raposa e o outro largar a Europa para vestir azul. Existe um segredo nesses contratos, uma cláusula de sangue e dinheiro que transformou o Cruzeiro em questão de horas no vilão mais rico e perigoso da América do Sul. Estou falando de traição? Talvez. Estou falando de lavagem de dinheiro? Não vou afirmar, mas os valores não batem com a realidade do mercado, você concorda? O que está acontecendo nos bastidores da Toca 2 não é gestão, é uma aposta de vida ou morte. E eu descobri o que o pai Marcão realmente disse antes de assinar aquele papel. Eu sei o que Tite sussurrou no ouvido da diretoria para barrar a saída do artilheiro. Fiquem até o último segundo deste vídeo, porque quando eu revelar a tal polêmica oculta por trás desses R$188 milhões, a sua visão sobre SAF e fair play financeiro vai desmoronar. O sistema foi quebrado e o culpado tem nome e sobrenome. Apertem os cintos, porque a verdade dói e hoje eu não vou dar anestesia. Vamos direto para a jugular, sem enrolação. Hoje, 9 de janeiro de 2026, o chão tremeu em Confins. O meio-campista Gerson, o Coringa, ex-capitão do Flamengo e até ontem jogador do Zenit, desembarcou em Belo Horizonte nesta manhã. E não foi um pouso comum, não. Ele chegou no jato particular de Pedro Lourenço, o homem que decidiu que dinheiro não é problema, é solução. E não estamos falando de trocados, tá? O Cruzeiro vai desembolsar a quantia pornográfica de 30 milhões de euros para tirar o jogador da Rússia. Façam as contas comigo. São 27 milhões de euros fixos e mais 3 milhões em bônus e metas. Em moeda nacional, estamos falando de aproximadamente 188,2 milhões de reais. Entendam a gravidade disso. Quando as canetas tocarem o papel após os exames médicos que estão rolando agora, esta se tornará a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores nominais. O Cruzeiro não apenas comprou um jogador, ele comprou uma mensagem. Pedro Lourenço, com um sorriso no rosto, garantiu ontem, chega amanhã. E chegou. Gerson já falou suas primeiras palavras em solo mineiro, agradecendo o esforço da diretoria. Esforço é eufemismo. Isso é um caminhão de dinheiro despejado na conta dos russos. Mas a bomba atômica tem 2 ogivas. Enquanto Gerson pousava, o telefone tocava na diretoria com o DDD 21. O Flamengo, desesperado, tentou pela 3ª vez levar o atacante Caio Jorge. A oferta, os mesmos 30 milhões de euros. E aqui está o tapa na cara. O Cruzeiro disse não. Recusaram 188 milhões de reais pelo artilheiro do Brasileirão 2025. A Raposo cobrou a aposta e iniciou imediatamente a renovação contratual do garoto até 2030. Caio Jorge, que marcou 26 gols em 46 jogos na temporada passada, sendo 23 em sonho brasileiro onde foi artilheiro isolado, agora vai receber o que chamam de super salário de estrela. O projeto é blindagem total. O Cruzeiro avisou, Caio não é negócio de ocasião, a multa é de 50 milhões de euros ou nada. O Flamengo tentou de tudo, dinheiro, passe do Everton Cebolinha, percentual de venda futura e ouviu um sonoro não vamos reforçar rival direto. Resumo da ópera desta sexta-feira sangrenta, o Cruzeiro gastou quase 190 milhões no Gerson e recusou outros 190 milhões pelo Caio Jorge. É uma movimentação de quase 400 milhões de reais em ativos num estalar de dedos. Além disso, o elenco para 2026 já conta com Matheus Cunha no gol, Fagner na lateral e o atacante Vila Real, enquanto o time se prepara para a estreia no Mineiro amanhã contra o Pouso Alegre. Tite tem em mãos um elenco que custa mais que o PIB de pequenos países.
A janela de janeiro de 2026 não está aquecida, está em chamas, e o Cruzeiro está segurando o maçarico. Agora respire fundo e entre na mente de Adenor Leonardo Batti, o Tite. Você acha que ele ficou em Belo Horizonte para brincar de Campeonato Mineiro? Tite é um estrategista, mas acima de tudo é um gestor de egos. Ele olhou para o elenco e viu uma lacuna de liderança técnica que nem o Matheus Pereira preenchia totalmente. A chegada de Gerson não é só tática, é hierárquica. Gerson traz consigo a arrogância necessária de quem já levantou a Libertadores. Tite sabe que para ganhar a América em 2026, ele precisa de casca. Gerson, aos 28 anos, no auge físico, oferece essa imposição no meio campo que o Cruzeiro carecia em momentos decisivos, como na derrota para o Racing na final da Sul-Americana do ano passado. Taticamente, imaginem o cenário. Wallace na proteção, um cão de guarda. Gerson como o segundo homem que carrega o piano e toca violino ao mesmo tempo. E Matheus Pereira flutuando. É um meio-campo de seleção brasileira. Gerson tem a capacidade de retenção de bola e quebra de linhas que libertam os atacantes. Tite adora esse tipo de jogador ritmista, que dita se o time acelera ou cadencia. E vamos falar sobre a cabeça do Caio Jorge. Esse garoto é um fenômeno de resiliência. Saiu do Santos, foi esquecido na Juventus, jogou na Frosinone e voltou para o Brasil com o rótulo de promessa falhada. O que ele fez em 2025 calou a boca de todo mundo. Ele não só barrou Gabigol, que chegou com status de estrela e virou reserva de luxo e agora é problema do Santos, como marcou 21 gols no Brasileirão. A recusa da promessa do Flamengo mexe com o ego dele de uma forma que dinheiro nenhum compraria. Ele sabe que agora é o homem de 50 milhões de euros. O Cruzeiro está oferecendo a ele o status de ídolo intocável, o salário nível elite. Para o jogador de 23 anos, saber que o clube recusou uma fortuna do time mais rico do país para mantê-lo é a injeção de um frau definitiva. Ele entra em 2026 não como o menino da vila, mas como o rei da toca. Mas cuidado, né? O futebol é traiçoeiro. Tite terá que gerenciar um vestiário onde os salários explodiram. Como o restante do grupo vai reagir ao ver o Gerson chegar ganhando o teto e o Caio Jorge inovando por valores astronômicos? A pressão psicológica agora é insuportável. Eles não têm mais o direito de perder. O terceiro lugar no Brasileiro de 2025 não serve mais. O vice da Sul-Americana é fracasso. Com esse investimento, a obrigação não é competir, é esmagar. E essa obrigação pode ser o combustível da vitória, ou o piso que afundou o navio. Tite é mestre em blindagem, mas a blindagem dele tem limite quando a cifra bate na casa do bilhão. Chegamos aonde eu queria. A parte que faz os dirigentes suarem frio. Vocês acham que essa negociação do Gerson foi linda e puramente futebolística? Acordem, estamos falando do bonde do Marcão. O pai de empresário do Gerson, Marcão, é uma figura que joga xadrez enquanto os diretores jogam damas. Ele criou uma expectativa de anúncio imediato, pressionando publicamente. Vamos dar uma revisada nos contratos. Os valores a gente vai ver daqui a pouco. Vocês têm noção do perigo dessa frase? Os valores a gente vê. Isso significa luvas, comissões e agrados que não aparecem na nota oficial. Há um burburinho nos fóruns e nas arquibancadas digitais. O farm do atleta Marcão. Gerson trocou de clube 8 vezes em 10 anos. Ele vai para a Europa, não se adapta ou o time não agrada, volta para o Brasil como rei, inflaciona o mercado e o pai enche o bolso. O Cruzeiro está pagando 30 milhões de euros num jogador de quase 29 anos, sem poder de revenda. Isso é suicídio financeiro ou megalomania? A torcida comemora, mas os analistas de finanças estão em pânico. Se Gerson decidir que está com saudades do Rio daqui a um ano, ou se tiver outra lesão muscular e quiser tratar fora, o Cruzeiro fica com prejuízo e a dívida. E tem mais sujeira debaixo do tapete, o caso Gabigol. O Cruzeiro contratou Gabriel Barbosa em 2025 para ser a estrela. Ele flopou, foi engolido pelo Caio Jorge e agora o Cruzeiro está despachando ele para o Santos. Mas adivinhe, o Cruzeiro ainda vai pagar parte do salário astronômico dele para ele não jogar na toca. Estão queimando dinheiro em duas pontas, pagando para um ex-ídolo sair e pagando recorde para um novo ídolo entrar. E a renovação do Caio Jorge? O salário de elite coloca ele no topo da folha. Isso cria um alvo nas costas dele. Se ele passar 3 jogos sem marcar, a torcida vai cobrar cada centavo desse aumento. O Flamengo tentou desestabilizar o ambiente oferecendo mundos e fundos, e mesmo com a recusa, a semente da ganância foi plantada. Será que o staff do Caio Jorge não vai usar essa proposta do Flamengo a cada 6 meses para pedir mais dinheiro? O Cruzeiro virou refém do seu próprio sucesso. A verdade nua e crua é que Pedro Lourenço está operando no modo mecenas desenfreado. O dinheiro é dele, sim, mas quando o dono cansa de brincar de futebol manager na vida real, o que sobra? Um clube com uma folha salarial impagável e jogadores com contratos longos e multas milionárias. O Cruzeiro está dançando na beira do abismo. A festa é linda, o champanhe é caro, mas a conta vai chegar. E se não vier acompanhada de taças, ela virá acompanhada de falência. O cenário está montado para 2026. Amanhã, sábado, dia 10 de janeiro, a bola rola contra o Pouso Alegre no Mineirão. Tite vai mandar um time alternativo, porque o foco real é a obsessão. O Cruzeiro entra no Campeonato Mineiro não para ganhar, mas para humilhar o Atlético,
que vem de uma sequência de 6 títulos estaduais. A hegemonia do rival tem que acabar agora, ou todo esse dinheiro será motivo de piada no dia seguinte. Na Libertadores, com Gerson e Caio Jorge, a fase de grupos é obrigação protocolar. O Cruzeiro montou um time para bater de frente com Palmeiras e Flamengo. O eixo Rio-SP tá tremendo e com razão. Eles têm o artilheiro do Brasil renovado até 2030 e o meio-campista mais dominante do continente chegando hoje. A Copa do Brasil e o Brasileirão não são sonhos distantes, são metas mínimas para justificar o cheque de 400 milhões. Mas eu pergunto a vocês, torcedores cegos pela paixão e críticos armados de razão, estamos testemunhando o nascimento de uma nova era de ouro celeste? Ou estamos vendo a reprise do filme de terror de 2019, onde a soberba e os gastos irresponsáveis perceberam a maior queda da história? Pedro Lourenço comprou o ingresso mais caro do mundo para o show do futebol. Gerson desembarcou, Caio Jorge ficou, o dinheiro tá na mesa. Agora eu quero que você desça aí nos comentários e me responda qual a aristidade brutal que esse canal exige. O Cruzeiro tá comprando títulos ou comprando a própria cova? Deixem o like se vocês têm estômago pra verdade. Se inscrevam para não serem enganados pela mídia corporativa. E compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo flamenguista que tá chorando no banho hoje. Aqui é Futebol Sem Filtro Atual. A verdade dói, mas a mentira mata. Fui.